Napoleão Bonaparte dominou a Espanha, eles estavam com medo que fossem dominados também, os portugueses vieram fugidos para o Brasil com toda a família. Aí o rei Dom João viu que ia perder Portugal porque o povo começou a se revoltar, ele teve que voltar. Voltou correndo, só ele, para Portugal, para tentar acalmar os ânimos dos portugueses. O que acontece aqui? Ficou o filho dele. E o filho dele proclamou o quê? Independência do Brasil. Muito bem, vocês são muito inteligentes. Olha só, no livro de vocês, na página 31, tem aqui uma ilustração bem bacaninha da chegada deles aqui no Brasil, tá? O que eu mais acho interessante dessa ilustração de Giuseppe Gianni? É a população brasileira, porque quando a gente fala das chegadas aqui, a gente imagina um povo completamente diferente como era, né, gente? Que eram todos índios, com a pele bem escura, sem pele clara. A gente sempre tenta pensar como se fosse conosco, né? Bom, enfim. Aí teve a Revolução de Porto, que foi a revolta dos portuários. Por quê? Porque os ingleses acabaram dominando toda a questão mercantil de Portugal. Eles começaram a vender as coisas de Portugal, comprar as coisas de Portugal. Eles dominaram o Porto de Portugal. Em vez deles estarem lá no cantinho deles, tentando fazer alguma coisa pelas terras deles, eles estavam lá nos portos portugueses, roubando todo o dinheiro dos portugueses. Aí vocês imaginam como é que não ficou os burgueses, né? Já que eles estavam revoltados com um monte de coisa, com o abandono do rei, com tanto de impostos que eles tinham que pagar para os reis virem para o Brasil ainda. Então foi uma coisa bem complicada, tá? Então a gente teve duas gerações do romantismo em Portugal, que vai ter aqui no Brasil também, tá? Que vai ser o conteúdo do próximo livro. Então a primeira geração, ela introduz a estética romântica no país. Então vai ter lá Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho. Teve a segunda geração. A primeira geração ela é completamente ufânica, que é aquela que vai falar das embarcações, de quanto eles são poderosos e que o capitão ele é uma excelente pessoa e que ele é muito bravo e que ele é a pessoa master de todas. Aí a segunda geração é aquela que vai pegar o ultra romântico, aquela do Siberian, aquela que ele vai sofrer por amor, que ele vai preferir a morte do que não estar com a sua amada. Lembrem dos sofrimentos do jovem Werther na Alemanha, tá? Isso é ser ultra romântico. E aí teve a terceira geração em Portugal, que anuncia o romantismo lá no final. Quando, pra nós aqui, vai ser outra coisa que vocês vão ver que depois do romantismo vocês vão ver. Que aí eu vou lembrar vocês. Que é quando é a terceira geração, que é a passagem do romantismo para o realismo. Tá? Então, a terceira geração, digamos que seja a derrocada do romantismo. É quando vem outras manifestações literárias que fogem das características do romantismo, tá? Então, eu vou mandar para vocês atividades. E eu espero ter deixado um pouquinho claro o que foi o contexto de Portugal. Professora, quais são as características do romantismo em Portugal? As mesmas que nós vimos anteriormente, tá? As mesmas. O individualismo, ser pessimista, as mesmas coisas para a segunda geração, que é a que mais importa. Tchauzinho!